Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Rajajalarajana Yashoda Nandana Rajajalarajana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Então, bom dia a todos. Hare Krishna. Vamos continuar nossa leitura do Srimad Bhagavatam. Vamos ler o primeiro verso do capítulo 3, que lemos ontem. O capítulo é intitulado As Orações de Gajendra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Shri Badarayani Uvacha Evam Vyavasito Buddhya Samadaya Manoridi Jajapa Paramam Japyam Pragjanmani Anushikshitam. Então Shri Badarayani Uvacha Shri Shukadeva Goswami disse: Evam, assim, Vyavasitaha fixou, Buddhya com a inteligência, Samadaya para a concentração, Manaha a mente, Ridi na consciência ou no coração, Jajapa ele cantou, Paramam o supremo, Japyam um mantra que aprendera com grandes devotos. Pragjanmani, em seu nascimento anterior, Anushikshitam, praticou. Então a tradução, o significado, foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Shukadeva Goswami prosseguiu. Em seguida, o rei dos elefantes, Gajendra, fixou a mente em seu coração.
com inteligência perfeita, e cantou um mantra que aprendera em seu nascimento anterior como Indradyumna, e do qual se lembrara pela graça de Krishna. Significado. Essa lembrança é descrita na Bhagavad Gita 6:43-44. Tatratam buddhi samyogam labate purva dehikam jatate chatato bhuya samsidho kurunandana purvabhyashena tenaiva viyatehi avashopisaha. Nesses versos, assegura-se que, mesmo que venha a cair, alguém ocupado em serviço devocional não se degrada, mas é posto em posição na qual, no decorrer do tempo, passará a lembrar-se da Suprema Personalidade de Deus. Como se explicará mais tarde, Gajendra anteriormente fora o rei Indradyumna e, de alguma forma, em sua vida seguinte, tornou-se o rei dos elefantes. Agora, Gajendra estava em perigo e, embora não estivesse num corpo humano, lembrou-se do stotra que cantara em sua vida anterior. Jatate chatato bhuya samsidho kurunandana. A fim de capacitar alguém para alcançar a perfeição, Krishna dá-lhe a oportunidade de lembrar-se dele novamente. Isto fica provado aqui, pois, embora Gajendra, o rei dos elefantes, corresse perigo, isto serviu para que ele se lembrasse de suas atividades devocionais anteriores, de modo que pudesse imediatamente ser salvo pela Suprema Personalidade de Deus. É imperativo, portanto, que todos os devotos em consciência de Krishna pratiquem o canto de algum mantra. De certo que a pessoa deve cantar o mantra Hare Krishna, que é o Mahamantra, ou o grande mantra, e também deve procurar cantar Chintamani Prakarasha Sadma Sukalpa Vriksha, ou o Nrisimha Stotra, Ito Nrisimha Parato Nrisimho, Jato Jato Yamitato Nrisimha. Todo devoto deve praticar até conseguir aperfeiçoar-se no canto de algum mantra, para que, embora talvez nesta vida sua consciência seja imperfeita, em sua próxima vida, mesmo que se torne um animal, ele então não se esqueça da consciência de Krishna. Evidentemente, já nesta vida, o devoto deve tentar aperfeiçoar sua consciência de Krishna, pois basta compreender Krishna e suas instruções para que, após abandonar este corpo, ele possa retornar ao lar, retornar ao Supremo. Mesmo que ocorra alguma queda, a prática da consciência de Krishna nunca será em vão. Por exemplo, quando ainda era um menino, Ajamila, sob a orientação de seu pai, praticou o canto do santo nome de Narayana. Mais tarde, porém, em sua juventude, caiu e tornou-se um bêbado, caçador de mulheres, ladrão e assaltante. Entretanto, ao pronunciar o nome de Narayana com o propósito de chamar seu filho, ao qual dera o nome de Narayana, ele avançou, apesar de ter se envolvido em atividades pecaminosas. Portanto, não devemos esquecer-nos de cantar o mantra Hare Krishna em circunstância alguma. Isso nos ajudará, mesmo no maior de todos os perigos,
como se comprova na vida de Gajendra. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayayevacha Patitanam Pavaribhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Então, aqui ainda é Shukadeva Goswami, né, falando que primeiro Gajendra fixou a mente em seu coração com uma inteligência perfeita. Na Bhagavad Gita, né, Krishna instrui Arjuna sobre a estrutura a qual nós almas estamos submetidos. Então, Krishna, no final do 3º capítulo da Bhagavad Gita, Krishna vai falar que acima dos sentidos, que acima dos objetos dos sentidos, está os sentidos. Acima dos sentidos está a mente. Acima da mente está a inteligência. E acima da inteligência está a alma. Então ele fala que com a força da consciência espiritual, a força da consciência de Krishna, a alma deve prevalecer sobre toda essa estrutura, ela deve comandar toda essa estrutura. Então aqui a gente está vendo que Gajendra exatamente fez isso, né? Essa inteligência superior, essa inteligência perfeita, em outras palavras, é consciência espiritual. Consciência espiritual. Podemos dizer que temos 2 tipos de inteligência, né? A inteligência material e a inteligência espiritual. Inteligência material é tudo o que a gente simplesmente aprende do que diz respeito à existência material, né? Nossa inteligência, ela absorve as informações e o conhecimento que vem através dos nossos sentidos para a aquisição de conhecimento. Então, os nossos olhos veem as coisas, o nosso tato sente o calor e a textura das coisas. Então, na medida em que os nossos sentidos vão tendo contato com esse mundo, nós vamos aprendendo muitas coisas acerca desse mundo. E podemos também aprender ouvindo sobre, a partir de outras pessoas, o conhecimento que elas adquiriram também através de sua experiência nesse mundo material. Então isso é o que a gente chama de conhecimento material, conhecimento acerca da matéria. E tem o conhecimento espiritual, que é o conhecimento que a gente adquire por meio da misericórdia de Krishna, como Paramatma, por meio das escrituras, por meio dos devotos, Shabda Pramana. É um conhecimento que a gente ouve, tá? Então, Gajendra, a gente pode ver que ele não, apesar de estar num corpo de elefante, ele não era uma pessoa comum, ele era o rei dos elefantes. E sua vida anterior, ele tinha sido o rei Indradyumna. Eu não sei se esse Indradyumna é o antigo rei Indradyumna da história da manifestação das manifestações de Krishna na forma de seu Jagannatha, Baladeva e Subhadra. Aqui Prabhupada não comenta.
Mas ele pôde lembrar, pela misericórdia de Krishna, né, do conhecimento espiritual. Né. Por isso que Krishna, na Bhagavad Gita, também, no 2º capítulo, Krishna fala esse verso famoso, Nehabhikrama nasoisti, pratyavayo navidyate. Então, Krishna fala nesse verso que esse caminho de Buddhi, esse caminho onde a gente cultiva conhecimento espiritual, né? E esse caminho onde a gente não só cultiva o conhecimento, mas mantém o conhecimento muito forte, presente em nossa vida, conhecimento muito claro. Esse conhecimento, basicamente, é o conhecimento acerca do eu, né? Atma Jnana, conhecimento, esse primeiro conhecimento que Krishna deu para Arjuna, logo no início do 2º capítulo, né? Krishna fala sobre Atma, sobre a alma. Chama-se Atma Jnana. Então, nós almas ouvimos acerca de que somos uma alma espiritual. Mas constantemente, devido à nossa imaturidade, a gente esquece que a gente é alma espiritual. E a gente age exatamente como um corpo material. Deseja o que o corpo deseja. Tá? Então, Krishna começa a instruir Arjuna no sentido de que Arjuna possa manter esse conhecimento constantemente presente em sua vida. É um Stithadi Muni. É uma pessoa que consegue manter o conhecimento acerca do Atma, acerca do Paramatma, acerca de tudo. Ele mantém esse conhecimento sempre presente. Inclusive, Arjuna pergunta, né, quais são os sintomas, né, de uma pessoa que consegue segurar o conhecimento e não perder esse conhecimento. Como é que essa pessoa age diante das diferentes circunstâncias da vida? Quais são os sintomas? Como é que essa pessoa pensa? Como é que essa pessoa fala? Como é que essa pessoa reage? Como é que ela vive? Quais são os sintomas? Como é que a gente pode entender que uma pessoa de fato consegue manter esse conhecimento sempre claro? Então, Krishna, na Bhagavad Gita, nesse 2º capítulo, Krishna vai instruir Arjuna sobre o caminho de Nishkama Karma Yoga, né? Que é agir de acordo com as atividades prescritas nos Vedas, de acordo com Varna e Ashrama, mas agindo sem desejo fruitivo. Então, Krishna explica para Arjuna que agindo assim, caridade, austeridade, renúncia, estudo dos Vedas, Brahmacharya, todas essas atividades são atividades relacionadas com o caminho de Karma Yoga. Só que a gente tem que realizar todas essas atividades sem desejar os frutos delas. Realizar essas atividades para o prazer do Supremo. Caridade. Realizar a caridade. E a maior caridade é dar conhecimento espiritual para as pessoas. A austeridade é se manter firme no serviço devocional a Krishna, apesar de qualquer dificuldade, das dualidades desse mundo material. Realização de sacrifício, e o principal sacrifício é o cantar dos mantras, né? O cantar de Hare Krishna. Então a gente deve realizar essas atividades, porque essas atividades purificam
Como Krishna explica no final da Bhagavad Gita, caridade, austeridade, penitência, tudo isso purifica até mesmo as grandes almas. E quando a gente vai purificando nossa existência, nós vamos criando condição de manter nossa inteligência clara. Quando a gente purifica, então a gente vai retirando os anartas da nossa vida, então nós vamos ganhando a condição de ter uma inteligência sempre clara, uma buddhi sempre muito desperta. Por que a gente perde nossa inteligência espiritual? Porque a gente se envolve com a ilusão desse mundo. A gente se entrega à ilusão. E quando a gente se entrega à ilusão, nós começamos a pensar equivocadamente. A gente começa a viver só a dimensão material. Então, nesse mundo, nós estamos constantemente sob a influência da ilusão. E muito facilmente a gente pode se influenciar por essa ilusão e esquecer que somos uma alma, que somos parte integrante de Krishna, de que esse mundo material é um lugar temporário. Mas, quanto mais a gente se purifica, menos vulnerável nós nos tornamos à influência de Maya. E tudo isso é purificação da existência. Caridade, pregar bastante, dar conhecimento espiritual, distribuir prasada. Então, sacrifício, cantar os santos nomes com muita dedicação, todos os dias, no mínimo 16 voltas. Isso é nosso sacrifício e serviço devocional. Devemos ajudar na missão de Prabhupada. Então, os devotos, principalmente os devotos que moram fora, devem visitar os templos e realizar serviço prático na missão. Varrer o templo, ajudar a cuidar das deidades, cozinhar. Quem não pode durante a semana, vai no final de semana, vai mais cedo e faz serviço, seva mesmo. Lavar panela, cozinhar, cortar vegetal, fazer essa austeridade, de servir, de seva. Isso vai purificar nossa existência. Então esse é o caminho de Niskama Karma. Então através de Niskama Karma a gente vai desenvolvendo conhecimento espiritual. E esse conhecimento é o conhecimento, principalmente o conhecimento acerca do Atma, acerca da alma. E à medida que vamos conhecendo a alma, vamos conhecendo também a alma suprema. Então aqui está dizendo que Gajendra, ele pôde lembrar-se, ele conseguiu fixar sua mente, fixou a mente em seu coração com inteligência perfeita. Então, através da inteligência, porque a inteligência é quem comanda. A inteligência diz, vamos pensar em Krishna. Diz para a mente, vamos nos absorver em Krishna. A inteligência que fala isso. A inteligência é quem comanda. Então, nessa hora, Gajendra, pela misericórdia de Krishna, ele pôde entender que Krishna é o refúgio de tudo. E aí fixou, com a sua inteligência agora desperta para a realidade, compreendendo tudo, ele falou, agora vou colocar meu coração em Krishna, vou colocar minha mente em Krishna, e eu vou oferecer minhas reverências, minhas orações com determinação e com muita força. Isso foi o comando da inteligência.
Quando a inteligência está maiosa, ele fala, não, agora eu estou com tanta preguiça, acho que eu vou dormir. Entende? Mas a inteligência desperta para a realidade de tudo, né? Que o tempo está passando, que eu preciso me purificar, que eu preciso avançar espiritualmente, que eu sou uma alma iludida, eu preciso sair dessa condição. A inteligência desperta. A inteligência fala, não, agora é hora de cantar a japa. A hora de colocar o coração, e o coração quer ir para um canto, quer ir para outro, a mente quer ir para ali, quer ir para aqui. Não! Tem que ser em Krishna. Isso é inteligência desperta. Então, Gajendra teve a oportunidade de despertar essa sua inteligência pela misericórdia de Krishna. Então, Prabhupada explica que, assim, ele pôde lembrar sua vida passada pela misericórdia de Krishna, né? E assim lembrar também das orações que ele aprendeu com as grandes autoridades. Então, com os devotos. Então pode ser, de fato, que em dado momento de grande dificuldade, Krishna faça a nossa mente lembrar, porque às vezes falha pra caramba, às vezes não, sempre, né, Pátria? A mente está falhando, né? Lembrar um verso, lembrar uma coisa, difícil, né? Mas, pela misericórdia de Krishna, no momento em que a gente mais precisar, Krishna pode dar lembrança para a gente. Eu estava lembrando que no Mahabharata, Karna, ele foi amaldiçoado a esquecer o mantra que invocava a Brahmastra, na hora que ele mais precisasse. Porque ele fingiu ser um Brahmana? Não. Para poder receber o treinamento de Parashurama. Pois é. E o Yudhishthira e Arjuna, ao contrário. Indra abençoou Arjuna, que você nunca vai esquecer de todos os mantras para aplicar as armas celestiais diferentes. Não é a bênção. Bênção de Krishna. Então, então aqui Prabhupada está falando da importância de aprendermos algum mantra, né? Bom, alguns aqui a gente já aprendeu, né? Vamos lembrar do Senhor Nrsimhadeva, né? E podemos, né, colocar a nossa inteligência comandando nossa mente, nosso coração, né? Então, num momento de dificuldade, a gente pode cantar Namaste Narasringaya e oferecer nossas humildes reverências ao Senhor Nrsimhadeva, né? Ou então, o Mahamantra Hare Krishna, né? Estiver abandonando o corpo com o momento em que o nosso ar vital está se expirando, a gente poder falar Hare Krishna, né? Pela misericórdia de Krishna, pela misericórdia dos Vaishnavas. Por isso que o devoto precisa treinar, né? A vida espiritual é essa oportunidade de a gente se colocar no fogo, né, da prática, Abhyasa Yoga, né, para desenvolver força espiritual, da força espiritual, através do conhecimento, através da iluminação. A gente só faz besteira porque a gente fica na escuridão. Esquece tudo. Vocês sabem como é que a gente esquece tudo, não sabem?
Como? Através da contemplação, a gente acaba de... Muito bem, Pátraca. Através da contemplação. A gente fica olhando, olhando e começa a desejar e aí esquece completamente que a gente é uma alma. E que a alma não toca a matéria. E aí a gente deseja a matéria. E aí se frustra. E fica irritado. E aí perde toda a discriminação, toda a capacidade de discriminar, de raciocinar, de pensar. E assim a gente se envolve novamente com o mundo material. A gente se envolve com o mundo material porque a gente esquece o conhecimento. Então dá para entender a importância do conhecimento? Quando a gente fala conhecimento, não é esse conhecimento que a gente vai ficar decorando, não é? É, assim, Vijnana. Está completamente desperto. Realidade. E a gente não cai. Fica sempre na plataforma espiritual. E quando os objetos dos sentidos se apresentam, a gente entende muito bem o que são objetos dos sentidos, o que sou eu, alma espiritual, e o que é melhor para mim, alma espiritual. Então toda a questão é se manter lúcido sempre. Esse é o ponto. Sempre se manter lúcido. Então, pela misericórdia de Krishna, nós podemos nos manter sempre lúcidos. E isso é devido à purificação de nossa existência. Purificando da luxúria, purificando dos anartas. Porque essas coisas, quando tem muita força dentro da gente, nos arrasta para o mundo da ilusão. Essas coisas aqui nos arrastam à ilusão. Quando os anartas ainda são muito fortes. Então nossa inteligência ou o conhecimento que a gente tem ainda não é forte, mais forte do que o impulso para o desfrute desse mundo material. Então, daí a purificação. Purificar. Então a gente vai se purificando. E é como? Caridade, austeridade, sacrifício, principalmente. Se dedicando seriamente a tudo isso. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Tem alguma pergunta aí no... É dito que é da Vanúzia, ponto Braja. Maharaj e devotos, aceitem minhas reverências. É dito que uma pessoa volta na outra vida de onde parou seu serviço a Krishna. Por que mesmo devotos, como nos dois exemplos, voltaram em corpos de animais? Desculpe, como no exemplo do rei dos elefantes. Prabhupada, no significado, Prabhupada não explica exatamente o motivo pelo qual ele nasceu num corpo de elefante. Né? Com certeza, como tem o exemplo da história de Bharata Maharaj, né? Bharata, o grande rei Bharata, que ele abandonou todo o seu reinado no momento oportuno, ele tomou sannyasa e foi para a floresta praticar austeridades e tudo. E porque ele era um rei e tinha sempre a propensão de proteger todos os cidadãos, no momento em que ele estava meditando, uma corça, né? Ela estava grávida e estava sendo perseguida por uma onça, um leão, alguma coisa assim. E ao atravessar o rio, ela pariu o bebezinho. Né? E o rei, devido à sua tendência
de proteger, ele pegou o veadinho e começou a cuidar. Então, nesse processo dele cuidar do veadinho, ele começou a negligenciar suas práticas espirituais. E no momento de abandonar o seu corpo, ele não estava bem espiritualmente. Ele estava com o coração ainda muito apegado, muito envolvido com o veadinho. Então, dessa forma, ele abandonou o corpo completamente absorto no veado, preocupado com o veado. E terminou nascendo como um veado. Nasceu como um veado, mas um veado especial. Ele estava sempre fazendo austeridades, ele pôde lembrar de sua vida passada, do que aconteceu. Então, ele fez muita austeridade, mesmo no corpo de veado. E depois nasceu como Jagat Bharata, né? Então, muito provavelmente, Indradyumna, ele deve ter cometido algum tipo de ofensa, alguma atitude, né, que o fez nascer como o rei dos elefantes. Mas, Né? eu não sei como isso tem a ver, mas, por exemplo, se esse rei Indradyumna nasceu na Terra, que é um planeta intermediário, esse rei dos elefantes, ele nasceu nos planetas celestiais já. Eu não sei se tem alguma relação já de algum tipo de evolução. Bom, mas, de qualquer maneira, aqui não descreve os detalhes, né? Mas é possível, né, que, apesar de nos desenvolvermos espiritualmente, né, pode ser que em dado momento, até que a gente realmente não alcance a plataforma, né, de Prema Bhakti, né? Então é possível que a gente se envolva com esse mundo material, né? É difícil isso acontecer, mas é possível acontecer. Então, por isso que o devoto ele tem que ter muito cuidado. Então, o que é que acontece? É como você ter uma conta no banco, né? Mas por algum motivo, porque você errou a senha 3 vezes, aí bloqueiam. Então, o seu dinheiro está ali, mas você não tem condição, você não tem acesso. Então, da mesma forma, a gente pode ter se desenvolvido espiritualmente bastante, mas em dado momento da vida, a gente conhece alguém, por exemplo, de repente a gente conhece alguém, começa a ter um relacionamento, e essa pessoa vamos dizer assim, maiosa, né? É uma pessoa que gosta de desfrutar muito do mundo, né? E você começa a negligenciar a sua vida espiritual e o seu padrão de consciência vai caindo. Porque a consciência é algo que oscila, né? A gente pode perceber isso na vida da gente. Acordou cedo, começou a cantar japa e tudo, então a gente vê como a nossa consciência vai se elevando, vai ficando aos pés de Krishna. Mas tão logo a gente para a nossa prática e começa a se envolver com as coisas, se a gente não tiver maturidade, a nossa consciência vai caindo. É como você encher um balão e depois o balão está bem cheio, você vem e fura com agulha. O balão seca. Então a consciência da gente é assim. Então, por isso que o devoto tem que estar sempre nutrindo a consciência com a visão espiritual, o conhecimento espiritual. Então a gente pode negligenciar pode se envolver com alguma situação, negligenciar a nossa vida espiritual e perder o acesso a todo esse conhecimento. Então a gente fica bem envolvido com o mundo material. E pode ser que a gente abandone nosso corpo numa condição assim, de Maya. Pode acontecer. Né? E devido a você estar num padrão de consciência bem baixo, né? Você pode abandonar o corpo no modo da ignorância, no modo da paixão, no modo da bondade. De acordo com o estado de consciência, você vai ter uma próxima vida, um próximo corpo respectivo, né? De acordo com o seu padrão de consciência. Então isso pode acontecer. Tá? Mais alguma pergunta? Então,
Muito obrigado a todos. Granataraja Srimad Bhagavatam Ki Jai. Jai.